E ao médico Jesus, nosso irmão médico, amigo, governador do planeta Terra, agradecer pela semana que passou, pelas provações que nós passamos e conseguimos ser ajudados pelos mentores espirituais e por Deus permitido estar aqui neste momento para mais uma hora da prece. Quero agradecer de uma forma particular ao Mestre Jesus pelo dom da palavra, que a gente possa transmitir com fidelidade todas as mensagens desta noite, que a gente possa usufruir de todos os costumes que vão circular aqui e que sejam energias positivas a circular no nosso corpo, na nossa corrente sanguínea, para nos dar a saúde e a vitalidade para os trabalhos da labuta diária, que possa circular no nosso perispírito, nos dando as qualidades da paz, da tranquilidade, da paciência, da tolerância, do amor e do respeito do próximo. Que a gente possa enxergar em cada pessoa, em cada irmão, um ser irmão nosso, que precisa da nossa ajuda. Sempre tem algumas coisas para dar. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre, e que assim seja. E agora o coral vai fazer a música O Homem, na página 89.
as formas como devemos exercitar a caridade. A doutrina espírita, ela nos fala dos sacrifícios que agradam a Deus. Diz até que devemos ser mansos com os outros e violentos conosco. Como será isso? Nós sabemos que é muito fácil, quando uma pessoa está zangada, a gente acalmá-la, pedir calma, em caso de briga até apartar. Mas quando acontece conosco, a gente tem que ser violento no sentido da gente se dominar, se segurar a nós mesmos. E a caridade, ela se exercita de várias maneiras. Para tentar ser claro naquilo que nós desejamos transmitir, nós vamos contar a historinha de hoje de uma forma de exercício da caridade. Ela começa falando de uma certa pessoa que, quando criança, aconteceu um fato com ele no exercício da caridade que o marcou, segundo ele, por toda a sua vida. Essa criança, na época de criança, tinha um pai que era comerciante, tinha lá um armazém, uma mercearia, e que um dia, estando ele lá com seu pai, quando adentrou um pedinte com os trajes puídos, maltrapilho, e ele disse, ao perceber o homem, se aproximou e ele pediu uma ajuda, uma esmola. E ele, logo em seguida, imediatamente, correu até a gaveta onde o seu pai botava o dinheiro e tirou uma moedinha. E foi lá e entregou ao pedinte, que satisfeito agradeceu. O pai observou tudo, calado, sem interferir, e até satisfeito porque o filho, tem exercitado a caridade. Em seguida, chega uma senhora, também das mesmas características, e solicita, como primeiro, novamente, uma esmola. A criança correu novamente até a gaveta para repetir a ação, quando o pai interferiu, segurou a mão dele e disse: meu filho, onde está aquele seu cofrinho que você guarda as economias da sua mesada? Você faz algum sacrifício para juntá-lo? Ele disse: meu pai está na sua escrivaninha. Ele disse: pois, vá lá, pegue o seu cofrinho. E a criança trouxe o cofre. Ele abriu, e o pai disse: agora escolhe uma moedinha exatamente igual àquela que você deu para o homem. E ele escolheu a moeda, entregou para aquela senhora, também agradeceu, saiu. Então o pai, se aproximando dele, disse: meu filho, você deve estar surpreso com o que eu me disse, mas a verdadeira dádiva, o verdadeiro óvulo que agrada a Deus, é aquela dádiva que nós damos o que é nosso, e que muitas vezes nos custou algum sacrifício. A doutrina espírita até fala na questão do jejuar, ela diz que quando nós abstemos de alguma coisa, até uma comida, é interessante que aquilo que nós temos, a gente divida com alguém. E aproveitando este momento, quantas vezes, tem várias mensagens da doutrina que diz que muitas vezes nós temos tantas coisas acumuladas, é uma roupa, às vezes nem usamos mais, é um calçado, alguma coisa, e a gente teima em guardá-lo e acumulá-lo.
quando isso pode suprir várias pessoas. Aí o pai, continuando, disse: você agiu certo da primeira vez, né? Você agiu certo em atender o homem, mas mais certo você agiu agora, porque você fez uma dádiva daquilo que era seu. Ele custou alguma privação para que você o guardasse. E perguntou: meu filho, você já viu aquele ditado popular que as pessoas chamam fazer oferta com o chapéu dos outros? Sim. Coisa interessante que sempre que você ajudar, use o seu chapéu, aquilo que é seu. Isso é que agrada a Deus. E a recompensa disso muitas vezes, né, diz que é dando o que se recebe. Muitas vezes nós aguardamos o dobro do dinheiro que nós damos. Mas o que mais nos alegra quando nós praticamos a caridade, quando nós ajudamos alguém de alguma forma, é a alegria que a gente sente de ver naquela pessoa um consolo, um sorriso. E esta alegria é um tesouro que ninguém rouba de nós. O Evangelho nos ensina para acumular tesouros espirituais que o ladrão não rouba, que a traça não come. Justamente esse é um deles. Esta alegria de fazer o bem, que a gente se sente bem de fazer o bem pelo bem, que pode nos roubar tudo, menos essa sensação de alegria, de prazer, de ver o sorriso estampado no rosto de alguém. Vejamos lá no Evangelho, quando fala do óbolo da viúva, aquela passagem bonita, que diz que várias pessoas, ao fazer a oferta lá no cofre, no gasofilácio, botavam muitas moedas que timentavam, e aquela viúva chegou e botou uma pequena moeda. E Jesus disse: ela deu mais do que todos os outros, porque ela deu daquilo que ela usava. Naturalmente ela se privou de alguma coisa para fazer a sua oferta. Eu me lembro, sempre que falo nessa passagem da viúva, que em São Paulo houve uma tragédia em que um prédio desabou, e várias pessoas, até classe média, ficaram em situação difícil. Alguém aqui deve ter lembrado disso há mais de 10 anos atrás, em que as pessoas, exercitando a sua caridade, foram lá e doaram várias coisas, roupas de sapato, que uma pobre mulher foi lá e doou, se eu não me engano, um sapato, e era uma mulher pobre, mas ela disse: eu não podia ficar parada, eu tinha que vir aqui ser solidária com essas pessoas. E talvez a oferta dela foi até a maior, como a do óbolo da viúva, porque ela tirou de si o seu sacrifício. Na mensagem que eu recebi ali na entrada, quando o quadro estava lá, é assim: é uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, 17, que diz: ai, deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas. Então, muitas vezes, o Mestre Jesus nos dá a oportunidade, alguém se aproxima de nós com alguma necessidade, e muitas vezes é uma oportunidade que Ele está nos dando para que a gente exercitar essa caridade, e nós deixamos passar. Mas fica a reflexão: o importante dessa mensagem é esta, que a caridade seja exercitada com aquilo que é nosso, não fazendo, como disse o pai, usando o chapéu dos outros, mas sim aquilo que nós damos nosso e de coração. O próximo cântico é justamente caridade, na página 47.
Que a paz de Jesus esteja no coração de todos. A pergunta do Livro dos Espíritos é a de número 59, as concordâncias da Bíblia em relação à criação. Então nós vamos dizer que a Bíblia é um livro escrito em linguagem figurativa e que tem mais de uma versão. Nós temos a visão do judaísmo, da ortodoxia, do protestantismo e do catolicismo. Nós vamos nos prender mais à visão do catolicismo porque é o berço do nosso país. Nosso país é predominantemente católico e não cabe aqui nenhuma comparação no sentido de menosprezo, no sentido de crítica, mas de uma comprovação daquilo que está escrito. Então nós temos como primeiro item a criação da terra. Nós lá no catecismo, nós aprendemos que Deus criou a terra em 6 dias e descansou no 7º, não foi? Nós aprendemos assim. A ciência, através das pesquisas, através dos estudos, comprovou exatamente e delimitou 7 períodos geográficos de composição da Terra. E as camadas sedimentares, isto é, aquelas que se sobrepõem uma à outra na formação do globo, seguem exatamente a descrita na Bíblia, em que as primeiras camadas são de seres quase microscópicos, a segunda camada de animais ou vegetais com mais células e até chegar na camada superior em que houve a possibilidade do homem habitar a Terra. Então, na escala, ela é praticamente igual, começando dos ínfimos, dos seres mais ínfimos, pequenos, quase microscópicos, até o surgimento do homem, que foi a última criatura a ser habitante da Terra. Agora, o Espiritismo, aliado à ciência, nos esclarece o seguinte: que a Terra, ao ser criada, ela foi criada como tudo no universo, da aglomeração das partículas existentes no universo. Então, quando a Terra foi criada, o caos existia, era muito quente, as coisas não estavam no seu devido lugar e precisou haver um tempo muito grande para que isso se acomodasse com a finalidade maior de que o Espírito habitasse na Terra na forma humana. Então, não foram 6 dias de acordo com o nosso tempo, 6 dias de 24 horas. Foram 6 períodos que correspondem a milhares e milhares de anos nosso. Então nós nos perguntaríamos: será que o dia do universo, o dia de Deus é igual ao nosso, com 24 horas? Isso é só uma brincadeira, né? Então a gente vê que existe uma relatividade diferente de tempo, que nada se faz assim. Deus não é mágico e Ele não derroga suas próprias leis. O outro ponto é se o homem foi formado de barro. Eu me lembro que quando eu ia no catolicismo, quando eu ia no catecismo, a gente fazia até um bonequinho.
a gente pegava barro, né? Aqui a gente não tem barro, a gente tem mais areia, é mais difícil moldar. Mas a gente pegava, fazia cabeça, tronco e membro, bonequinho e ficava brincando de assoprar para ver se ele tinha vida. Isso nunca aconteceu. E o Espiritismo nos ensina o seguinte, que o germe da raça humana, ele já estava incorporado ao planeta Terra. Quando a Terra se formou, todos os elementos constitutivos deste planeta estavam em estado latentes, e assim que as oportunidades, as condições e os meios fossem propícios, essa vida eclodiria. Então a gente pode tomar como base uma semente. Na semente tem todas as características da planta. Tudo, o galho, a flor, a folha, o fruto, as raízes, tudo está dentro daquela semente. Se ela cair em terra ou em lugar adequado, ela germina. Então, da mesma forma foi o desenvolvimento da terra. Quando as condições se fizeram presentes, essa vida eclodiu. Mas não que o homem tivesse sido colocado na terra já nessas condições. Houve todo o mesmo processo de desenvolvimento, de agregação de moléculas, de condições para que a vida humana pudesse se fazer na forma huminal. Então, a gente pode dizer realmente que o homem foi feito de barro, mas não o barro no sentido terra, mas no sentido de que ele estava nas condições que a terra propiciava. Ele surgiu da própria terra, ele já estava numa forma latente na terra. O outro ponto é Adão, como o primeiro ser que apareceu na Terra. Então, o Espiritismo nos ensina que o espírito humano surgiu em toda a Terra, em vários lugares, e não só num lugar determinado. E a própria Bíblia nos diz que depois de um tempo houve o dilúvio, em que toda a vida terrestre foi extinta. Se essa vida toda terrestre foi extinta, a raça adâmica, ou criada por Adão, também o foi. Então, a gente vai ver, e a ciência nos ajuda a entender isso, que a Terra passa por várias e várias crises e fenômenos que modificam a estrutura da Terra. Então, esses dilúvios, entre aspas, eles ainda acontecem até hoje, essas transformações, os terremotos, os tsunamis, todos eles. Mas qual a finalidade disso tudo? Fazer com que a Terra adquira cada vez mais condição do espírito habitar a fisiologia humana. Quando eu vinha vindo para cá, eu olhei do lado do carro, tinha um sol resplandecente na sua despedida para a noite chegar. Será que no início da Terra a gente conseguiria ver esse sol com toda essa resplandecência no caos existente no tempo em que a Terra foi feita, foi criada? Com certeza que não. Muitas nuvens, muitos gases, todos sendo liberados. Então, esses ajustes propiciaram exatamente a Terra ser do jeito que ela é hoje. Então, nós vamos dizer, a ciência, então, está em contradição com a Bíblia? Então, nós vamos relembrar mais uma vez. A Bíblia, ela foi escrita há muito tempo atrás em sentido figurado e que dá margem a várias interpretações.
A ciência, ela tem o objetivo de tirar o véu, de trazer luz a todas as coisas que existem na Terra, aliadas aos conhecimentos, segundo nós espíritas, dos mensageiros da divindade. Então, a ciência só tem a finalidade de dizer que Deus é a suprema inteligência do universo e causa primária de todas as coisas. Pois tudo que acontece, nada, absolutamente nada, derroga as suas leis, que são imutáveis em todo o universo. É um assunto assim muito complexo e eu gostaria que todos tivessem a curiosidade de pesquisar a Gênese, tanto a Gênese escrita na Bíblia, nas 4 versões, quanto a Gênese deixada por Kardec no livro do mesmo nome. Que cada vez mais que a gente estudar, mais esclarecido a gente vai ficar e mais aberto às novas descobertas, às novas ideias e principalmente fortalecendo o nosso eu interior. Que a paz de Jesus esteja com todos. O coral vai cantar Doutrina Espírita na página 63. Filosofia e religião.
Minhas irmãs, meus irmãos, que a paz de Jesus, nosso Mestre maior, nos envolva neste momento. Nós, todos sabemos, somos espíritos imortais. Fomos criados por Deus, mas não morreremos jamais. A tendência do espírito é sempre evoluir, alçar-se às regiões mais elevadas, onde a ordem moral impera em sua totalidade, e essa evolução também ela é infinita. Não há um momento em que se diga o espírito não tem mais o que aprender. Embora alguns espíritas digam isso, não é adequado. O espírito não tem termo para evoluir. Ele chegará ao momento de evolução moral em que iremos ao encontro do que Jesus diz no Evangelho: vós sois deuses. Ou seja, há espíritos que são deuses, não no sentido absoluto do termo, porque no sentido absoluto do termo só existe um Deus que nos criou, mas no sentido relativo. Então está correto o Mestre quando informa no Evangelho que nós somos deuses e mandou que brilhasse a nossa luz. E nesse processo evolutivo, o espírito vai registrando tudo o que se passa em seu processo evolutivo. A cada segundo, a cada minuto está tudo registrado, desde os tempos mais recuados se possa imaginar. Daí porque dessa forma colocamos também por terra aquela ideia que haverá um julgamento final em um determinado tempo. Nós temos que entender que nós é que traçamos o nosso destino, e por termos o livre-arbítrio de traçarmos o nosso destino, somos responsáveis por todas as nossas ações. E consequentemente, a cada minuto, a cada segundo, se assim dissermos, estaremos com o registro do que somos em termos morais, o que evoluímos e o que precisamos evoluir. Daí porque, quando nós reencarnamos, nós trazemos conosco tudo aquilo que realizamos em nossas existências anteriores. Tudo, sem tirar uma vírgula sequer. Agora, quando nós adentramos na matéria, quando reencarnamos, entramos num processo de esquecimento. Não lembramos das nossas existências passadas, o que fomos ou deixamos de ser. Há casos excepcionais em que a misericórdia divina permite, mas não como um processo, digamos assim, de merecimento da pessoa, mas como um processo que o leva a uma tentativa maior de autoaperfeiçoamento. Ele tem lampejos de fatos acontecidos com ele em existências passadas. Tem lampejos, às vezes visões, às vezes através de sonhos recorrentes. São sonhos que a pessoa tem repetidamente durante um certo tempo. Alguém, por exemplo, sonha sempre do navio em que vai naufragando, e assim por diante. O avião caindo, e assim por diante. Então, esses casos de outras existências, o caso do avião é mais recente, mas de outros processos, aquilo vem para ele para que ele consiga compreender que alguma coisa tem a ver consigo. E dessa forma, ao invés de se desesperar, ele tira daquilo subsídios para melhor. Mas nem sempre ocorre. Às vezes a pessoa tende a entrar num processo de apreensão com respeito ao fato que está acontecendo. Às vezes alguns tendem a se desesperar. Por quê?
Porque por não terem o conhecimento da doutrina espírita, que nós estudamos todas essas questões, eles não sabem por que aquilo está ocorrendo. E pensam às vezes que aquilo vai ocorrer com eles. Muitas vezes referem-se a essas visões, esses lampejos das existências passadas. Então, quando nós fechamos os olhos do corpo físico para a espiritualidade, nós estamos julgados perante a lei divina. Como estamos julgados diariamente a cada minuto que passa. Nesse momento, todos nós estamos julgados por nós mesmos, porque o retrospecto do que fomos para trás até o momento presente mostra o grau de elevação moral ou de necessidade maior de conhecimento das questões espirituais e de melhor trabalhar o bem em nós, mas nós estamos julgados. Daí porque ninguém entra no céu simplesmente por um ato de misericórdia divina. Ele entra porque ele conquistou esse céu, como também não conquistou esse céu. Então, ao abrir os olhos para a espiritualidade, ele já vai se situar exatamente na condição, em termos morais, que ele tem até o momento do desencarne. E ninguém vai mandá-lo para o céu se ele não merecer, porque o céu, nós já estudamos aqui, é um processo interior, não é um processo de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, esquecemos as nossas ações passadas. E alguns dizem assim: se eu não esquecesse o que fui em outras encarnações, como dizem os espíritas, eu teria condições bem mais adequadas de verificar por que determinadas situações oferecem-se na minha vida e eu não sei como agir. Isso é uma desculpa que demonstra a falta de conhecimento do porquê desse esquecimento. Então, esse esquecimento é útil para todos nós, não é um castigo divino, é uma necessidade para nós. Se nós lembrássemos efetivamente o que fizemos para trás, para muitos, possivelmente entrar em processo de desespero, sem equilíbrio, porque quase sempre as nossas ações anteriores são muito negativas. Nós somos hoje um somatório de tudo que realizamos em nossas existências, das ações para o bem e das ações para o mal. Como o nosso planeta tem a expiação de provas, onde o mal predomina, a tendência, e é natural, que ontem nós tenhamos sido bem piores do que somos hoje. É natural. E quase sempre ainda carregamos doses de desequilíbrios muito grandes, porque esse planeta é próprio de espíritos de categoria mediana, de categorias mais atrasadas. Os espíritos superiores estão entre nós, mas são em bem menor quantidade. Vêm para dar suas mensagens, para realizar tarefas de envergadura moral coletiva, mas a grande maioria dos encarnados na Terra, infelizmente, ainda carregamos esses valores negativos conosco. Então não é bom que estivéssemos lembrando dessas nossas ações do passado. Não é bom. É melhor que esqueçamos. E como disse eu, às vezes vem esses lampejos, muitas vezes a misericórdia divina dando-nos esses lampejos para que possamos nos situar perante a vida e procuremos explicações para eles, mas mesmo assim, muitos ainda se desesperam diante dessas situações que veio. Então, nós temos que entender também o seguinte: a tendência natural é que todos os espíritos voltem a reencarnar naquela ambiência necessária, que se faz necessária ao seu aprendizado e à sua evolução. Porque nessa ambiência é que ele vai se deparar não só com espíritos amigos gravitando em torno dele, mas espíritos também para com os quais ele tem crédito, débitos, e alguns para com os quais tem crédito também, mas para a maioria que tem o mesmo débito.
Então, nós gravitamos em sociedades coletivas, irmandades espirituais, famílias espirituais, dessa forma, convivendo com aqueles. Quase sempre, quando nós temos, diante de alguma pessoa, restrições, ou inveja, ou vergonha de alguma coisa carregamos, ou somos levados a um desejo inconsciente de vingança, sem sabermos realmente por que essa vontade vai em nós, tudo isso tem antecedentes espirituais anteriores. É verdade que aqui na Terra muitos espíritos se encontram pela primeira vez, até mesmo em uniões conjugais, mas mesmo a grande maioria das uniões conjugais dizem respeito a espíritos que já se conheciam em determinados estágios evolutivos. Essas uniões desses espíritos que se encontram pela primeira vez são as chamadas uniões acidentais. Nós vamos esse mês falar sobre o casamento. Eu não sei qual é o dia da nossa conversa, mas nós vamos aprofundar essa questão dos casamentos terrenos e das dificuldades do lar. Então é isso. Então nós gravitamos. Agora vejamos o seguinte: digamos que numa existência passada eu fosse dado a estupros, eu tivesse estuprado jovens, e agora na família atual eu me visse com uma dessas jovens como filha minha. Que condições morais eu teria perante essa jovem de querer impor-me a ela? Como? Se eu desgracei a vida dela em existências anteriores. Com certeza ela deve intuitivamente ter raiva de mim, não gostar de mim. Mas imaginemos se nós soubéssemos isso no convívio familiar. Então isso seria um motivo de um remorso tremendo. Nós não conseguiríamos ter uma vida adequada em termos familiares se tomássemos conhecimento disso. Não teria como. O remorso bateria em nós, e nós teríamos amplas possibilidades de sentirmos problemas psicológicos terríveis. Às vezes é o caso daquele, por exemplo, que passou existências passadas na preguiça, esmolando pelas ruas, estendendo a mão sem querer saber de trabalho, enganando a coletividade. Esse espírito, se ele lembrasse disso, ele ia ter vergonha demais dele, ia andar se escondendo, né? Como também aquelas jovens que sonhariam ter sido Cleópatra, rainha do Egito, né? O orgulho bateria, a vaidade, não conseguiriam mais viver direito. E se soubesse também que foram pessoas importantes financeiramente falando, famílias importantes, se soubessem disso e já estivessem mais equilibrados perante a vida, iriam sentir dificuldades em que a vaidade não lhes batesse à porta, ficar lembrando das situações passadas. Então isso não seria bom. Outro, se tivesse no próprio lar ou no ambiente de trabalho alguém que lhe assassinou na existência passada, ou lhe fez muito mal, e ele soubesse de tudo isso, ele não teria condições de se aproximar dessa pessoa, porque o desejo de vingança seria muito forte nele. Ele ia querer se vingar de qualquer forma, vez que nós somos espíritos ainda atrasados, e a tendência natural nossa, infelizmente, não é o perdão incondicional, é quase sempre o desejo de vingança, mesmo que seja de forma leve, mas é o desejo de vingança. O perdão não bate ainda na nossa porta. Então, meus irmãos, Deus é muito sábio, né? Aquilo que a gente pensa que Deus esconde de nós e que Deus poderia ser por nós, pelo fato de não conhecermos as questões espirituais,
não entendermos como é que funciona, como é o mecanismo da lei espiritual, da lei divina, nós ficamos botando defeito em Deus. Deus teria feito isso, Deus teria feito aquilo. As pessoas reclamam de Deus por tudo. Um dia desse eu vi um cidadão dizer que achava errado Deus ter colocado só 2 olhos na gente. Queria que ele tivesse colocado um outro olho na ponta do dedo indicador, porque a gente tinha condições de, à noite, por exemplo, ver a mentalidade. À noite, ao dobrar a esquina, botar o dedo para olhar primeiro se podia entrar. Veja como as pessoas pensam. E Deus é que está errado, né? E Deus está errado. E por aí vai. Nós precisamos, meus irmãos, tirar de nós essa ideia de que Deus é um ser limitado, de 5 sentidos, como nós os temos, frágeis, incipientes. Acabar com essa ideia. Não podemos mais viver pensando isso. Não podemos mais viver pensando em Deus como aquele velhinho de barbas brancas, andando com um cajado. Quem faz isso somos nós aqui na terra, que andamos nos arrastando já, corpo pesado. Queremos que Deus seja assim. Então, o esquecimento do passado, meus irmãos, nós temos que pedir a Deus que não nos lembremos do nosso passado, porque em nenhuma situação será bom para nós. Mesmo que tenhamos sido quem quer que seja, Napoleão Bonaparte, Júlio César, Cleópatra, seja lá quem for, mesmo que tenhamos falido horrorosamente no campo moral, mesmo que tenhamos sido omissos na nossa vida, só querendo comer na mão dos outros sem fazermos nada, mesmo até que tenhamos sido os espíritos já esclarecidos, que tivéssemos feito bem a muita gente. Por quê? Porque talvez essa elevação moral nossa não fosse suficiente para não permitir que a vaidade penetrasse em nós. Meus irmãos, se nós quisermos, como se diz no jargão popular, derrubar qualquer pessoa, principalmente os palestrantes, é só dizer que ele fala bem, fala bonito, adora as palestras dele. Fala isso. Derruba. Quando alguém se aproxima da gente para falar isso, não fale, porque não faz nenhum bem, só faz mal. Porque temos que considerar a nossa pequenez espiritual, que é muito grande. É grande demais para que nós possamos receber qualquer elogio, seja lá de que forma for. Os espíritos superiores não suportam elogios, não lhes faz bem, por mais elevados que sejam. Então vamos ficar quietinhos no nosso canto aqui na terra, sem querermos saber o que fomos, ou o que deixamos de ser, ou acharmos que poderíamos fazer melhor se soubéssemos quem nós fomos em existências passadas. Acabar com essas ideias e fazermos um retrospecto diário interior para ver como é que está o nível da balança moral nossa. Façamos isso todo dia. Olhemos o que fizemos de bem, o que fizemos de mal, em que pontos nos omitimos. Vamos dar o livro dos Espíritos na questão 919. É Santo Agostinho que nos informa isso. Vamos fazer isso como ele fazia diariamente e vamos ver a nossa pobreza de valores morais que ainda carregamos. É assim que nós temos que situar. Não somos pobres de espírito não, como dizia Jesus. Pobre de espírito é outra coisa bem melhor. São os humildes de coração. Nós somos pobres pelo espírito. Espíritos pobres. Não é pobre de espírito não. As pessoas confundem o ensinamento de Jesus. Dito isto, meus irmãos, vamos tomar esse tema para reflexão. Muita paz para todos e até uma próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Queria só dar um avisozinho. Nós trouxemos, como sempre, algumas apostilhas com cartas consoladoras, cartas psicografadas por nosso irmão Chico Xavier, e elas se destinam a pessoas que tiveram perdas de entes queridos mais recentemente, porque a dor está muito forte aí.
Elas são distribuídas gratuitamente. Gratuitamente. O coral vai cantar a música Anjos, página 38. E agora vamos aos nossos avisos. Às quartas-feiras e sextas-feiras, no horário de 19h30 às 20h30, nós temos as nossas palestras públicas. A de quarta-feira, dia 23, o tema é Ser Misericordioso, palestrante nosso irmão Osman. Sexta-feira, 25, o tema A Reencarnação do Evangelho, palestrante nossa irmã Cecília. E dia 30, quarta-feira, o tema Casamento e Problemas do Lar, com o nosso irmão Padre. E às quintas-feiras nós temos aqui um grupo de estudos espíritas, de obras espíritas, há várias obras, de André Luiz e outros. Aquele que desejar participar são as quintas-feiras de 19 horas e 20h30. Mais informações na livraria. E também às quartas-feiras, aqui acontece às 9 horas da manhã, aquele que quiser aprender a introduzir na sua casa o Evangelho do Lar. E a nossa irmã Derli, que faz parte do grupo que trabalha no trabalho social com os idosos, avisa que aqueles que quiserem e puderem ajudar na confecção da cesta básica dos idosos da casa, é só contribuir com 1 quilo de alimento não perecível e pode colocar naquele vasilhame de plástico que se encontra lá na entrada. Então vamos ao nosso passe, vai ter a prece final, logo em seguida o nosso passe, e avisar que o passe não é
obrigatório. Se a pessoa sentir a necessidade do passe, sim, ele deve se encaminhar à nossa sala de passe. E a gente lembra que não precisa se levantar do lugar, aqueles que se contentam com a hora da prece, sigam em paz. E se vão ficar para o passe, permaneçam nos seus lugares, que eu e a nossa irmã Berli vamos fazer um grupo de 20 pessoas pela ordem das cadeiras, dando preferência aos idosos, às pessoas com criança de colo ou necessidades especiais. E agora a nossa prece final com a nossa irmã Berli. Antes da prece, só um comentário. A menininha que estava aqui na frente era de uma espontaneidade incrível, né? Tomara a gente pudesse ser igual a ela, que pusesse para fora a nossa alegria, a nossa convicção daquilo que a gente quer. A mãe dela fazia parte do meu ESD e ela ia de vez em quando na aula. E chegou um dia que estava uma conversa meio turbulenta, aí ela se levantou e disse assim: será que vocês poderiam falar um de cada vez? Que a gente siga esse exemplo e a gente se posicione naquilo que a gente acredita e naquilo que a gente acha certo. Vamos fechar os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento até alcançarmos uma esfera superior, aonde adquiriremos a influência de fluidos benéficos, fluidos salutares, aqueles que venham organizar ou reorganizar as nossas forças. Que Jesus, na sua infinita bondade, possa fazer com que, quando esses fluidos chegarem a nós, que nós possamos absorvê-los, que nós possamos interiorizá-los e transformá-los em ações que nos ajudem a evoluir, a conviver com o nosso próximo, a conviver conosco mesmo. Que a paz de Jesus se estenda sobre todas as pessoas que estiverem em nosso pensamento, em nosso coração, e que o reino de Deus se faça presente em nós, hoje e sempre. Que assim seja. Na página 29, Alguém na Estrada.
Bezerra de Menezes, na página 7 e